Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los aqui. E hoje nós teremos a palestra, do Alexandre Moll, com o tema Espiritismo e Política. Alexandre Moll, ele é profundo estudioso da doutrina espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários, é também coordenador de palestras do Centro Espírita Jesus de Nazaré, facilitador de grupos de estudo e experiente orador espírita. Portanto, Alexandre, seja muito bem-vindo e uma excelente palestra a todos. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui nessa casa. Hoje nós vamos discutir o tema Espiritismo e Política. Existe um certo tabu com relação a esse tema política dentro dos centros espíritas e dentro da própria doutrina espírita. Tabu esse que eu acredito que não faz nenhum sentido. E a escolha desse tema foi, naturalmente, pela semana que a gente está vivendo. Nós estamos antecedendo, uma eleição municipal. E, assim como toda eleição, é importante que nós discutimos o assunto política, por mais que muitas vezes nós não gostamos desse tema política. Mas ao longo da palestra, eu acho que vocês vão há de convir e concordar comigo da relevância que este tema tem nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o Espiritismo ele é totalmente apartidário, ele não tem uma vertente político-partidária. Ele é totalmente apartidário. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem socialista, nem capitalista, enfim. Mas por quê? Porque a proposta do Espiritismo está muito além dessa concepção que a gente tem da política terrena, essa política ideológica. A grande missão do Espiritismo está relacionada à questão pedagógica, à questão educacional. A proposta da doutrina espírita é fazer ou contribuir para que nós, adeptos do espiritismo, nos tornemos pessoas, homens e mulheres, mais críticos e, principalmente, mais autônomos como ser, pensantes. E a partir do momento em que a gente começa a entender a natureza, a vida, as circunstâncias em que estamos inseridos, tanto do ponto de vista social, político e espiritual, quando a gente começa a perceber, naturalmente nós começamos a ter um olhar crítico e independente às coisas que acontecem ao nosso redor. Começamos a entender que nós somos partes de todo esse movimento político, social e espiritual que nos envolve. Nós somos parte dele. Então, não tem como tirar de nós essa concepção política, porque ela faz parte do nosso cotidiano como espíritos encarnados. Então, a ideia é que nós vamos discutir esse assunto, exatamente para a gente entender a importância e a relevância que a gente tem dentro desse contexto. Porque quem constrói a sociedade em que vivemos, mais justa ou menos justa, somos nós mesmos. Nós fazemos parte desse pacote todo. Então, a grande proposta do Espiritismo é que, nos educando como seres, nos educando como espíritos pensantes, nós vamos agir de uma forma melhor. Agindo de uma forma melhor na sociedade, naturalmente, nós vamos transformando a nossa sociedade cada vez melhor. Então, você estar à margem do processo político é você se comprometer com aquilo que envolve as nossas próprias vidas. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, um amigo meu, ele disse assim, eu não vou votar em ninguém nessa eleição, porque eu não identifiquei com nenhum candidato. Ótimo. Mas a partir desse momento, eu estava até falando isso para ele, a partir do momento que a gente sai do processo, nós vamos ser governados por aqueles que estão dentro do processo. Então, não tem como você não participar deste processo, porque enquanto nós estamos encarnados, nós somos seres políticos. Nós somos seres políticos. Aliás, essa frase nós vamos discutir aqui, inclusive de Aristóteles, que dizia que o homem é um animal político. E ele tem toda a razão. Pois bem, o conceito de política, vamos ao conceito de política, porque existe uma dificuldade da gente separar o que é política e o que é politicagem.
quando a gente fala em política, a primeira noção que vem é uma espécie de repulsa, não é? Ah, não quero falar desse assunto. Mas existe uma diferença, porque política é um mecanismo de promoção e da elevação moral do homem. Então, a política, no sentido lato da palavra, na origem da palavra, que vem dos gregos, né, que vem de politeia, que é discutir os assuntos das cidades, das polis, é um conceito nobre. A política é um conceito nobre. É um mecanismo que promove os homens, nas suas relações sociais, de viverem uma vida mais justa, com menos injustiças sociais. Então, o conceito de política, ele é um conceito nobre. Agora, o que é politicagem? É a prática da política de uma forma que não seja nobre, é uma forma desonesta. Né? É o que nós vimos hoje, infelizmente, na maioria das relações políticas que a gente vê nas nossas cidades, no nosso estado, enfim, são agentes políticos desonestos que praticam a politicagem, ou seja, em vez de olhar o contexto coletivo do bem coletivo, olham muito mais o bem pessoal e os contextos de grupos. Né? E qual a participação que a gente tem nisso? Qual a responsabilidade que a gente tem nisso, como cidadão e como espíritas? Total, porque nós estamos inseridos dentro do contexto social. Nós encarnamos em coletividade. Nenhum homem é uma ilha, né? Alguém disse isso. E é verdade, nenhum homem evolui senão através da relação social e da relação espiritual. Então, se nós estamos inseridos numa sociedade, seja nas cidades, seja no campo, seja na metrópole, seja onde for, nós estamos inseridos num contexto coletivo. Então, se estamos inseridos no contexto coletivo, nós temos obrigações e co-obrigações um para com os outros. Então, o conceito de política, que vem dos gregos antigos, é um conceito nobre. É um mecanismo de transformação social, para o bem, naturalmente, e não para o mal. Só que os agentes políticos que nos envolvem, e muitas vezes com a nossa corresponsabilidade, porque nós isentamos do processo, ou porque muitas vezes nós votamos também por interesses mesquinhos. Concordam? Muitas vezes nós somos os agentes. O Allan Kardec tem uma frase que é ímpar, ele diz que as leis e os homens que governam os homens refletem o caráter moral do seu povo. E é a grande verdade. Então, às vezes eu digo assim, o político é isso, aquilo, outro, mas eu esqueço que eu sou reflexo de uma sociedade que se espelha nos políticos que me representam. Então, participar do processo político é extremamente importante. Mas, como eu disse, a tribuna espírita não é palanque político. Aqui nós não fazemos política para o partido A, para o partido B, ou para o fulano de tal, ou para o ciclano de tal. O que nós, hoje pretendemos, por exemplo, é o despertamento crítico nosso para participar, sim, do processo político e cada um votar, naturalmente, com as suas concepções e com a sua consciência. Porque não existe ainda, nós vamos entender isso ao longo da fala, um processo político melhor do que nós temos. Muitas vezes nós criticamos, mas o processo político democrático, onde o voto é um instrumento de transformação social, já pela experiência humana ao longo dos séculos, é o melhor modelo político que nós temos. Nós já tivemos experiência de aristocracia, o governo que era feito pelos aristocratas, ou seja, as pessoas que tinham poder econômico e poder político. Nós já tivemos modelos ditatoriais, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto centro. Todos eles faliram. Por quê? Porque quando as pessoas ascendem ao poder e tomam o poder e tiram o povo da participação, o que acontece? Essas pessoas se julgam donos dos poderes e eles se transformam em quê? Em déspotas, em ditadores.
E esse modelo nós temos ele hoje na Venezuela, temos em Cuba e temos alguns outros países. Tivemos na União Soviética, temos na China, tivemos inclusive país governado pela direita também. Por quê? Porque quando o cidadão ele se afasta do processo democrático, de participação através do voto, quem está no poder, ele se sente dono do poder. Então, por mais que seja crítico o modelo que a gente tem, que é o modelo democrático, eu acredito que ainda seja o melhor modelo. E a tendência é que ele vai se evoluindo. Por quê? Porque nós vamos criando uma maturidade política. Por isso que a alternância de poder é muito importante. A Constituição de 88 estabeleceu que nós não teríamos a reeleição em nenhum cargo eletivo. Infelizmente, mudaram isso, acredito que foi em 94, 90, não lembro exatamente. Eles mudaram, né, fizeram um adendo à Constituição para passar a reeleição. É muito ruim. Por quê? Porque quem está no poder, fique 4 anos, se ele fique 8 anos, ele fica agarrado ao poder. É mais ou menos igual um carrapato, um parasita, né? Imagina um carrapato num boi ou num cavalo. Quando ele fica muito tempo ali, ele fica incrustado, né? É mais ou menos assim. Então, a alternância de poder ela é muito importante. Por quê? O processo democrático vai depurando a própria democracia e vai depurando, naturalmente, as relações sociais. Então, o conceito de política, como eu disse para vocês, é um conceito nobre, né? É deturpado por algumas pessoas e por alguns grupos que fazem essa política nobre tornar-se uma política vil, uma política depreciativa. E isso a gente vê aqui na nossa cidade, com grupos políticos que estão aí há algumas décadas, né, algumas gerações, e pouco contribuíram para o desenvolvimento da cidade, a não ser para o desenvolvimento de si mesmo e de seus grupos, né? Bom, eu vou lá nos gregos novamente, eu vou falar para vocês um pouquinho como que surgiu a ideia dos gregos da política. Tinha um filósofo chamado Platão, e o Platão tinha uma teoria, né, que eu acho bem interessante, que é chamada de dualismo platônico. Ele dizia que a alma ele tem 2 naturezas, o mundo das ideias, né, que a gente pode entender que é um outro mundo, talvez um mundo espiritual, e o mundo concreto, que é o mundo da matéria. E que a alma vem nessa matéria para exercitar e para se desenvolver. Então, reparem vocês que esse conceito de Platão tem muito a ver com o conceito do espiritismo com relação à alma e com relação à matéria. Nós espíritas acreditamos que somos espíritos na essência e que estamos encarnados em corpos materiais momentaneamente e que estamos encarnados em coletividades sociais para nos relacionar, com a proposta de desenvolver o intelecto e desenvolver a nossa moral, os nossos sentimentos, ok? Então, Platão tinha uma fala muito parecida, que a alma ela tem o mundo das ideias, que é o mundo da essência, que é a matriz, que é o mundo perfeito, e que a alma encarna na matéria para trabalhar o mundo físico. E Aristóteles, que era discípulo de Platão, apesar de ser discípulo dele, Aristóteles tinha alguns pontos de vista diferentes do Platão. E um deles era que, apesar de não negar a existência do mundo das ideias e da alma, Aristóteles dizia que a matéria, nesse momento, é o mais importante. Porque uma vez mergulhado na matéria, a gente tem que lidar com as coisas da matéria. Também não está errado, está? Acredito que os dois, em certas medidas, estão certos. Porém, Aristóteles, então, desenvolve muito mais conceitos concretos, conceitos na experiência terrena, do que o Platão. O Platão é mais, digamos, voltado para as questões abstratas, metafísicas, espirituais, digamos assim. E Aristóteles tem uma obra chamada A Política. Aí que começou, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, a construir o modelo político que nós estamos vivendo hoje, que deu origem à chamada democracia, apesar de depois ter passado por várias transformações, em alguns momentos para pior e em alguns momentos para melhor. Então, reparem vocês que tudo na vida vai passando por um processo depurativo, através das experiências humanas, tanto da natureza espiritual quanto da natureza social e política.
né? Então, Aristóteles, ele desenvolveu muito essa questão dentro desse livro chamado A Política, ele do tratado sobre a natureza, as funções, sobre a divisão do Estado, né? Esse modelo de Estado, como nós conhecemos hoje, dividido em ministérios, em secretarias e tudo mais, esse modelo de Estado surgiu lá atrás com os gregos, lá atrás com Aristóteles, com Platão, com Sócrates e tantos outros filósofos que vieram. Então, os gregos desenvolveram a ideia da democracia. O que é democracia? Demo, né, quer dizer povo, né, o governo pelo povo. Então, antes dos gregos, em alguns outros povos, você tinha, né, aquela ideia de um certo autoritarismo, seja os grandes imperadores lá no Oriente, né, na Macedônia, em vários outros momentos, de muita brutalidade. Os gregos, né, quando surgiram as chamadas cidades-estados, que surgiram a partir do campo, né, as pessoas moravam no campo, produziam no campo, viviam no campo, né, as chamadas comunidades gentílicas, e aí eles começaram a se concentrar em pequenos núcleos, onde faziam o comércio, as trocas. Aí surgiram as cidades. E essas cidades foram sendo muito bem organizadas na Grécia Antiga e surgiu as chamadas cidades-estados. E aí, os gregos foram geniais, realmente, porque eles estavam à frente do seu tempo. E aí eles chegaram ao modelo de democracia. Uma democracia relativa, entre aspas. Por quê? Porque só participavam da discussão das políticas das cidades quem era cidadão grego, nascido na Grécia, teria que ter maiores de 18 anos, os estrangeiros não podiam participar das discussões e as mulheres também não. Então, era uma democracia meia boca, digamos assim, né? Mas já era um início, já era uma quebra de paradigma. Então, tinha as chamadas ágoras, que eram as arenas, onde as pessoas que eram tidos cidadãos gregos discutiam os problemas das polis, das cidades onde moravam. E ali, então, nasceu esse modelo de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa, de Congresso que nós temos hoje. Ali na Grécia, em torno de 500 anos, 400 anos antes do Cristo. Pois bem, só que esse modelo grego, né, ele de democracia, ele chegou ao fim, de certa forma, quando a Grécia perdeu a sua independência, a sua hegemonia. A Grécia foi invadida pelos macedônios, né? Todo mundo sabe a história do Alexandre o Grande, né? Que domou a Grécia e começou o período helenista. Ali ele começou a levar. O Alexandre Grande foi inteligente porque ele invadiu a Grécia, mas ele percebendo a grande cultura, né, a grande diversidade cultural dos gregos, o que ele fez? Ele levou aquela cultura para outros povos. É o período que nós chamamos de helenista. Né? E o modelo grego chegou a alguns lugares, algumas cidades, alguns lugares no mundo, alguns países. E aí, então, passado alguns séculos, Roma ascende do ponto de vista militar e econômico, e Roma também toma posse sobre a Grécia. O que os romanos fazem? Os romanos também tomam para si o modelo grego. Entre aspas, né? Aquele modelo de senado, de república que a gente vê na história romana, foi trazido dos gregos. E aí, então, passam-se mais ou menos 400, 500 anos, o que acontece? Roma cai, o Império Romano cai. O Império Romano do Ocidente caiu, Roma caiu na mão dos bárbaros. O que aconteceu com a Europa? Ela foi fragmentada. Os bárbaros tomaram conta de Roma, destruíram o Império Romano e fragmentou-se o Império Romano e surgiu os chamados feudos. E esses feudos foram dominados, cada um por uma família, né? Cada um por um rei, cada um por um príncipe. A cultura romana, a cultura grega, ela foi trazida, mas o modelo grego de democracia foi, nesse instante da Idade Média, derrubado. Por quê? Porque surgiu a ascendência do modelo, né, aristocrático novamente e do modelo ditatorial, que era imposto
pelos donos da terra, pelos donos do capital, do monetário, que eram os príncipes e os reis. Aí nós vamos ver a Baixa Idade Média e a Média Idade Média nesse modelo feudal. Até então que nós entramos na Alta Idade Média. Na Alta Idade Média, aí já começam a ruir esses feudos. Os feudos começaram o quê? Entrar em conflito um com os outros, começaram o conflito entre os vassalos, né, que eram os empregados que moravam nos campos, e o dono das terras, e começaram a haver os conflitos. Aí, o que aconteceu? Houve a ascendência da burguesia. Hoje a gente vê, falando em burguesia, como o burguês sendo um sujeito ruim, não é? Ah, fulano é um burguês. Pá. Mas burguesia, naquela época, era quem estava fora dos burgos, fora dos limites dos palácios. É quem vivia no campo. Aí os burgueses começaram a dominar o comércio, o artesanato, a produção de ferramentas, e começaram a adquirir o poder econômico. E entraram em conflito com os príncipes e com os reis. E aí derrubou aquele modelo feudal que eu tinha falado para vocês. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que vivemos hoje em matérias de modelo político é consequência de todos esses processos históricos e culturais que nós vivemos. É uma consequência de toda essa experiência humana. E isso é muito importante, gente, porque hoje as pessoas, nós, de um modo geral, eu me incluo também, muitas vezes, nós falamos que a nossa sociedade é ruim, que o nosso modelo é ruim. Realmente, nós estamos longe do ideal, mas nós já fomos muito piores. Nós já fomos muito piores, inclusive aqui no Brasil. Então, com o passar do tempo, a tendência é que a sociedade se depure, tanto como sociedade coletiva, propriamente dita, como principalmente como espíritos. A educação coletiva, ela vem a partir da autoeducação, da educação individual. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Buscando ali um tratamento espiritual, buscando uma orientação espiritual, ouvindo uma palestra. Nós estamos fazendo o que agora nesse momento? Educando o nosso espírito. Porque educando o nosso espírito, nós vamos naturalmente avançando em espiritualidade, avançando em moralidade. Hoje eu me considero muito melhor do que eu era 20 anos atrás. É lógico que eu estou muito longe daquilo que eu desejo ser. Eu sei do tanto de mazelas que eu ainda tenho como humano, como ser humano. Mas eu já me vejo melhor do que eu era 20 anos atrás, antes de me tornar espírita. Não por ser exatamente espírita, poderia estar falando como católico, como protestante, ou até como ateu. Mas eu estou falando do ponto de vista da educação do meu espírito, da minha alma. E, querendo ou não, esses movimentos que a gente faz no sentido da busca da espiritualidade, eles educam o nosso espírito. O sentido, o conceito de educação dos gregos, inclusive, é esse. Sócrates trabalhava isso, o ex ducare. Quando falava assim educação, queria ex é para fora, exterior. É você tirar de dentro para fora. Ora, mas o que você tira de dentro para fora, se não for coisas boas? Você tem que primeiro colocar de fora para dentro, concordam? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Vocês estão colocando, né, mensagens, conceitos que eu estou passando para vocês, de fora para dentro. E isso vão formando o quê? Os seus caracteres, os nossos caracteres. Quando você está em determinada circunstância da vida, você devolve isso em matéria de comportamento. É o que os gregos chamavam ex ducare. É o que o Sócrates fazia nas suas interpelações, nos seus diálogos, né? Ele chamava isso de maêutica. Maêutica queria dizer parteiro, parto. Então, Sócrates educava nos seus diálogos, trazendo o que você tinha de conhecimento para fora nos seus diálogos. É lógico que ninguém aqui é um Sócrates, não tem essa habilidade. Mas no seu viver, no seu cotidiano, né, você pode e deve, e muitas vezes faz sem o perceber, coloca para fora coisas que vocês aprenderam dentro da casa espírita, que vocês leram nos livros, sejam eles espíritas ou sejam eles de outras religiões. Essa é a proposta do cristianismo, inclusive. É uma proposta de levar luz ao conhecimento humano. E lógico que o comportamento, ele vem numa consequência natural.
Então, esse é o conceito de ex ducare. E a política e a democracia, eles também são movimentos de levar para fora aquilo que nós vivemos nas nossas experiências, tanto as ruins quanto as boas. Então, eu queria falar para vocês que, chegando na Alta Idade Média, voltando aqui a esse cronograma histórico que eu estou fazendo aqui com vocês, na Alta Idade Média surgiram grandes pensadores. René Descartes, David Hume, John Locke, Hobbes, Rousseau, vários homens e mulheres também, lógico, né? Porque está parecendo que eu sou machista, né? Mas, naturalmente, né? Ora você está encarnado como homem, ora você está encarnado como mulher, isso pouco tanto faz. Enfim, vários pensadores, vários espíritos encarnados na Alta Idade Média para começar um momento de revolução intelectual e moral. É o chamado renascentismo. E no renascentismo, como o próprio nome diz, o homem começa a renascer. Renascer como? Ele deixa de lado as suas perspectivas do ponto de vista da brutalidade para um ponto de vista antropocêntrico, ou seja, colocando o homem na natureza do centro. O homem como fim das transformações sociais. O movimento do renascentismo começou nas artes, com Michelangelo, com Leonardo da Vinci, começou com os grandes pensadores e filósofos da época, como René Descartes, como os empiristas ingleses, né? Todos eles contribuindo para uma reformulação do ponto de vista do comportamento e da moral. Aí nós tivemos a Revolução Francesa, né, que vocês já ouviram falar, e muitos pensadores contribuíram através de teorias e muitas vezes conflitantes. Porque o interessante da filosofia é isso. A filosofia é um campo de construção do pensamento onde cada ser, cada um, contribui com uma proposta, muitas vezes antagônicas e muitas vezes diferentes, né? Então, por exemplo, Hobbes, né, que era um pensador, ele dizia, um filósofo, que o homem era o lobo do homem. O Hobbes dizia que tinha que ter um contrato social para estabelecer a relação social do homem, que o homem era mau por natureza. Então, que o Estado, né, que ele chamou de grande Leviatã, o Estado teria que impor regras pesadas, punitivas para aquele que era mau. Hobbes também não estava errado, porque você não tem liberdade sem uma contrapartida de responsabilidade. Você quer liberdade? Você quer direitos? Mas dê em contrapartida o quê? Responsabilidade e deveres. Concordam? Só que, naturalmente, o Hobbes foi um pouco radical, né? Mas aí vem o John Locke, que também era um pensador inglês, né, do chamado movimento empirista. O John Locke dizia que ele era o chamado pai do liberalismo. O John Locke tem uma ideia de que o Estado, quanto menor, melhor. E eu, particularmente, eu sou adepto desse ponto de vista do Locke. Porque, à medida que o Estado cresce demais, ele burocratiza tanto a vida do cidadão que você se torna refém do próprio Estado. Tanto na categoria de impostos, quanto na categoria de qualquer tipo de movimento que você faz. Porque o Estado, quando incorpora muito, ele toma um poder autocrático tão forte, tão pesado, que ele sufoca o cidadão. E o Brasil passou um período agora que nós estamos fazendo um movimento de volta para o liberalismo econômico, para a diminuição do Estado. Porque a ideia de quem esteve no poder uns anos atrás era que o Estado dominasse tudo. E por isso que todo mundo queria ser funcionário público. Vocês perceberam isso? Os jovens, a grande sina dos jovens brasileiros nos últimos 15, 20 anos é ser funcionário público. Por quê? Por vocação? O que vocês acham? Não, porque você recebe bem, trabalha o dia que você quer e ninguém te manda embora. Bom demais, não é? Porque o Estado tomou o corpo, ficou pesado, inoperante, e ele achata quem? Quem trabalha. Tanto os trabalhadores, os aposentados, e os pequenos, médios empresários, e também os grandes empresários. Porque o Estado vira um paquiderme, pesado, inoperante, e por onde ele passa, ele destrói. Então, o Hobbes era
né, idealista, ele é o pai da chamado liberalismo econômico, de que o Estado diminui, constrói regras sociais e econômicas, porque também, senão, você passa por limites, né, e há exageros, e o próprio ser humano, o próprio agente, né, o ser político, constrói a sua própria vida e a sua liberdade, mantendo certas regras, porém, não sendo refém do Estado. Agora as coisas estão começando a mudar, mas quem aí já teve experiência com empresa própria sabe do que eu estou falando. Você ia abrir uma empresa no Brasil, você ficava 5, 6, 7 meses para abrir uma empresa pequena. Cheio de meandros, cheio de políticas, cheio de regras burocráticas. Uma carga tributária pesada, você é quase refém do próprio Estado. Você praticamente trabalha para o Estado. Então, agora nós vemos um movimento contrário tentando mudar essas regras, mas isso está inserido na nossa cultura. Infelizmente, isso já fez parte da nossa cultura. E você quebrar uma sequência cultural, desburocratizar o Estado, é complexo nesse momento. Né? Então, John Locke era o pai do liberalismo, né? E ele chamou de direito natural do homem ele decidir a sua própria vida. Lógico, obedecendo regras pré-estabelecidas pela sua sociedade, seja através das leis, da Constituição, mas que o homem tivesse maior liberdade. Aí já vem o Rousseau, né, que todo mundo já ouviu falar. O Rousseau, ele era nostálgico. O Rousseau dizia que o homem era o bom selvagem, que o verdadeiro homem, a verdadeira justiça social, está naquelas tribos, está naquelas comunidades antigas, que o homem tinha que voltar a viver como um ser selvagem, naquela relação social, onde o homem ia caçar, onde a mulher fazia as questões básicas da tribo, que tinha um chefe. Né? Mas convenhamos, né, gente? Como é que você adquire conhecimento, tecnologia e volta a viver como um selvagem? Utopicamente, é muito interessante, né? Todo mundo é igual, todo mundo é justo, reparte-se a caça em partes iguais, mas convenhamos, na atual conjuntura em que estamos, do ponto de vista intelectual e também do ponto de vista tecnológico e vários outros, é muito difícil hoje se voltar, porque quem não gosta de um conforto? Não é verdade? Quem não gosta de uma água quente, quem não gosta de uma TV boa, quem não gosta de um bom celular, quem não gosta de ter uma mesa farta. E isso, naturalmente, é consequência do quê? Do trabalho, dos investimentos do homem na sua própria sobrevivência. É lógico que, nesse modelo, nós temos injustiças sociais, sem dúvida nenhuma. Né? Por isso que a educação, e não estou falando só da educação no modelo espírita, da alma, mas educação também do ponto de vista do intelecto, é o grande impulsionador, né, para você derrubar as mazelas sociais. Porque a partir do momento que tanto os mais pobres e os mais ignorantes têm acesso ao conhecimento, naturalmente a sociedade se torna mais justa, igualitária. Né? Agora, quando eu falo de educação, não é desse modelo educacional que foi implantado no Brasil, da vulgarização da educação. Esse modelo que está implantado é o modelo que o aluno chega dentro da sala de aula e desacata o professor. Quem é da minha época sabe que nós sempre fomos educados no sentido de respeitar os mais velhos, respeitar a autoridade dos pais e dos professores. O modelo implantado no Brasil nos últimos 20 anos, a chamada pedagogia freiriana, colocou uma concepção de que a criança, o jovem que vem dos meios menos favorecidos, as escolas e os professores têm que respeitar e aceitar essa diferença social. Ótimo, mas que a escola também não pode mudar a cultura dessa criança. Ora, espera aí, se você tem jovens deseducados, que precisam ser educados, porque os pais não têm uma condição de educar, a escola tem que entrar como complementar nesse sentido. E quando você tira a autoridade dos professores, você naturalmente dá o quê? A falta de limite para os jovens. E a falta de limite gera naturalmente, desobediência em todo sentido. E o que a gente está vendo aí é o quê? Um avanço, né, da criminalidade, um avanço da violência contra a mulher, da violência nas periferias. Por quê? A escola, como um instrumento de educação, ela está falhando, porque foi tirado dos professores
aquilo que lhe cabe, que é a autoridade dentro da sala de aula. Né? Isso é uma posição pessoal. Tem gente que também não concorda com o que eu estou falando. Mas, enfim, é o que eu penso em relação a isso. Pois bem, voltando aqui para a nossa palestra, né? Eu vou falar agora, para poder a gente avançar, sobre as correntes materialistas. As correntes materialistas aconteceram depois desse movimento dos empiristas, dos pensadores ingleses, né, dos franceses, da Revolução Francesa. Surgiu a teoria marxista de Karl Marx, né, e surgiu o Karl Marx. Ele foi, acredito, movido pelo movimento histórico importante, porque começava na Inglaterra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando o homem começou a dominar os processos de produção em massa. Começou na Inglaterra e espalhou-se pelo mundo, mas a Inglaterra dominou durante muito tempo os processos de produção de armas, produção de maquinário para o campo, né? Moinhos, uma série de coisas. Isso deu uma ascensão econômica muito forte para a Inglaterra e houveram muitos abusos nesse sentido. As pessoas trabalhavam sem direitos trabalhistas algum, trabalhavam 14, 15, 16 horas, as crianças trabalhavam, né, ganhavam muito pouco e tinham muita injustiça social nessa época. Nesse cenário surgiram alguns pensadores, alguns filósofos, né? E surgiu Karl Marx e Engels, né? E eles criaram a teoria marxista muito movido por esse movimento histórico que era, naquele momento, bem entendido, né? Só que eles avançaram de uma forma que criou uma certa confusão. Ele criou o chamado materialismo dialético de Karl Marx. Ele inspira tanto na dialética antiga dos gregos, tanto lá de Sócrates e tal, né? Dialética é o processo de dialogar, de conversar e de convergir em interesses, ou não. Tese, antítese e síntese, né? E criou-se a chamada dialética, que foi também conversada, foi discutida por Hegel. E Hegel era um pensador alemão. Karl Marx pega a teoria de Hegel e cria a chamada dialética materialista. A dialética materialista, ela coloca que, para você ter uma justiça social, você não pode ter a diferença entre patrão e empregado. Então, que haveria um conflito social, um conflito de classes, uma guerra de classes entre os trabalhadores e os patrões, e que o Estado teria que tomar uma hegemonia única. E no materialismo dialético de Karl Marx, nega-se tudo que é espiritualidade. Para ele, por isso que chama materialismo dialético, materialismo de matéria. Para ele, a concepção de alma, de espírito e de Deus não existe e não pode existir. Inclusive, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Aí foi o grande problema. Por quê? Porque a religião, a espiritualidade é a essência do homem. É a essência do homem. Então, quando você derroga as leis de espiritualidade, você derroga Deus e derroga a existência do espírito, que sentido que tem para a vida humana? É o materialismo. Por isso chamou materialismo dialético. E aí, então, a teoria de Karl Marx, ela desenvolve e nasce as correntes comunistas e há a chamada Revolução Bolchevique, né, na União Soviética, e foi uma tragédia humana. Não só na União Soviética, como em outros lugares também. Por que foi uma tragédia humana? Porque você derrogou Deus, você derrogou a espiritualidade, você derrogou as religiões. As religiões têm seus defeitos, gente. O espiritismo também os tem. Todas as religiões têm, mas tem muito mais coisas boas e o homem precisa do sentido de espiritualidade e de religiosidade. E mais, com a hegemonia do Estado sobre os trabalhadores, colocando a ideia utópica, né, no meu ponto de vista, mentirosa, inclusive, de que o trabalhador ascendeu ao poder, é mentirosa por quê? Porque quando você ascende o poder e domina o poder, você não quer dar o poder para o outro. Cuba, por exemplo, que muita gente enaltece, tem 70 anos que não tem eleição.
Que democracia que é essa? Que justiça social que é essa? Não existe. Por isso que eu falei para vocês que a democracia pode ter os seus defeitos, mas ainda é melhor ela do que a ausência dela. Né? Então, aí, nós tivemos esses movimentos políticos, ora pendendo para a esquerda e para a direita, porque também há ditaduras de direita, como aconteceu no Chile, por exemplo, com Pinochet e em alguns outros lugares, e todas fracassaram. Por quê? Porque quando o homem detém o poder, ele dá esse poder a ele e ao seu grupo. Foi o que aconteceu na União Soviética durante 50, 60 anos. O que acontece em Cuba é uma única família que detém o poder. Por quê? Ele saboreia o poder. O povo que se lixe. Como você não consegue compartilhar a riqueza com todos, você coloca todo mundo na linha da pobreza e você, como governante, fica na linha da riqueza. Então, a democracia que nós vivemos, apesar das suas conturbações, nós entendemos, aí eu acredito que vocês vão de concordar comigo, ainda é o melhor modelo que nós temos instituído. E a ideia é que essa democracia ela vai sendo depurada. Por isso que eu volto a repetir para vocês, a alternância de poder é importante. Por isso, como nós, como animais políticos, como diz o Aristóteles, né? Não no sentido pejorativo da palavra animal, né? Está falando do ser pensante. Nós, como animais políticos, nós temos que participar do processo democrático, mesmo que nós erramos. Então, nós temos que participar. Nós temos que ir lá votar, nós temos que escolher. Ah, Alexandre, eu não tenho candidato. Vota no menos ruim. Faz as suas análises, pesquisa quem que é o nome da criatura. Né? Está difícil, né? Porque para prefeito aí até agora eu não decidi, está meio difícil. Mas, enfim, é assim que a gente depura. Agora eu vou falar para vocês, para a gente já começar a fechar. Você tem um tempo que eu estou falando, não, né? 5 minutos, né? Eu vou começar a fechar para vocês falando qual que é o modelo político das colônias espirituais, né, dos livros que a gente já leu, dos livros do André Luiz, principalmente. Né? Acho que todo mundo aqui conhece o Nosso Lar, não conhece? Ou já leu, ou já viu o filme. Pois é, o modelo político do Nosso Lar e de outras cidades espirituais mais elevadas é o modelo político que nós vamos viver no mundo. Talvez daqui 100 anos, 200, 300, não sei precisar. Que é o modelo da chamada meritocracia. Mas a meritocracia não é no sentido intelectual da palavra, mas no sentido comportamental. Então, vocês vão se lembrar lá no modelo do Nosso Lar, que tinha uma governança, um governante, não é? Que era o governador da colônia, da cidade do Nosso Lar, que é, segundo a gente entendeu na obra, a pessoa mais digna e mais nobre e mais espiritualizada que tem naquele lugar. Ou seja, ele adquiriu aquele posto pela sua meritocracia espiritual e moral. E, pelo que a gente leu também, você tem vários ministérios na cidade de Nosso Lar, não é isso? Vocês lembram disso? O Ministério da Comunicação, o Ministério não sei do que e tal. E quem que são os ministros? São pessoas de confiança do chamado governador da colônia, são pessoas também que têm uma elevação espiritual elevada. Então, nós vamos chegar no modelo, na nosso modelo político, muito semelhante aos modelos políticos sociais que são vividos nas cidades espirituais. Perceberam? Por quê? Porque a Terra é um momento é uma cópia temporária e pouquinho piorada dos modelos espirituais que nós vamos estar depois dessa experiência carnal. É lógico, tem regiões onde o modelo é caótico. Por quê? Porque a comunidade que habita aquela região é uma comunidade caótica do ponto de vista moral, do ponto de vista comportamental. Então, vocês estão percebendo aonde a gente quer chegar? Que, como dizia Allan Kardec, as leis e os políticos que nos governam refletem o nosso próprio caráter moral. Então, se a gente quer mudar o modelo político e social que nós vivemos, nós temos que começar a fazer a nossa revolução interna, interior. Esta é a proposta do Cristo. Se nós analisarmos do ponto de vista filosófico, a mensagem do Cristo é toda nesse sentido. Do amor ao próximo, da generosidade, do perdão, da humildade,
de ceder ao outro, de ceder, às vezes, aquilo que você acha que é de seu direito, né? Então, todo esse modelo de renovação espiritual que o Cristo implementou, e que muitas hoje, inclusive as correntes materialistas que eu citei, né, combatem com ferro e fogo, né, os modelos cristãos, é porque vai numa contrapartida, vai no antagonismo. Então, meus amigos, não existe, na acepção da palavra comunista, não existe cristão comunista. Eu sei que eu vou falar aqui, não vai agradar algumas pessoas, porque são antagônicos, são princípios antagônicos. Se você tem um lado, uma filosofia que derroga a existência de Deus, que derroga a existência do espírito e da alma, e se tem uma outra que enaltece a nobreza do espírito, enaltece o nome de Deus, enaltece a espiritualidade como matriz do ser, como é que você pode ser cristão e comunista ao mesmo tempo? Não tem jeito. Você escolhe, ou então se aprende o que é comunismo direito. Você pode ser até outra coisa, mas são pontos de vista paradoxais, que não se convergem, pelo menos na minha percepção, né? Então, para nós fecharmos, o modelo, né, que a gente entende sobre a percepção, sobre a perspectiva da obra de Allan Kardec, das obras complementares que nós recebemos, é que aqui na Terra nós estamos estagiando na matéria, na relação social, o futuro modelo político, não só da Terra, mas das cidades espirituais que nós vamos habitar quando nós tivermos o mérito para habitar esses lugares, da justiça social, da justiça plena. Aí sim você vai ter um modelo de igualdade. Igualdade no sentido de direitos e obrigações perante a Deus e perante as leis de Deus. E para fechar, eu vou deixar para vocês uma frase do Platão, que ele diz assim, 400 anos antes de Jesus, hein? Não há nada errado em não gostar de política. Não tem problema você não gostar. O problema é que vocês serão governados por aqueles que gostam da política. Então, não tem nada errado em não gostar, mas saiba que a nossa omissão vão dar direitos àqueles que gostam da política e, muitas vezes, da politicagem de nos governar. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês, né, para os nossos ouvintes, é que nós participemos do processo político com nobreza do espírito, com independência do espírito, com senso crítico e principalmente com a nossa própria consciência, analisando as propostas de cada candidato, analisando quem é o candidato que eu vou votar. E não é difícil de descobrir, não. É muito fácil, tá bom? Obrigado e boa noite a todos.